Coletiva Tria apresenta Nós, Antígonas, adaptação teatral contemporânea da obra Antígona de Sófocles, 441 anos a.C. O espetáculo será apresentado em duas datas e locais diferentes. Dia 28/9, sábado, às 11 horas, no Parque Ecológico da Capela. Dia 5/10, sábado, às 16 horas, na Praça Geraldo Tomé, ambos lugares em Vinhedo. E vai ter acessibilidade. Os locais para cadeirantes, pessoas obesas, pessoas com crianças, pessoas grávidas, pessoas com deficiência e pessoas idosas serão reservados e devidamente sinalizados na plateia. Haverá intérprete de Libras e as pessoas surdas poderão sentar em locais apropriados para acompanhar a tradução. Uma versão filmada do espetáculo com audiodescrição será disponibilizada nas plataformas digitais do grupo. Acreditamos que essas medidas básicas de acessibilidade permitem que nosso espetáculo chegue ao maior número de pessoas e promova a inclusão. O acesso a eventos artísticos de forma plena e igualitária incentiva o desenvolvimento de talentos, valoriza a diversidade, promove uma cultura de respeito à diversidade, reconhecendo e valorizando as diferentes experiências e perspectivas. A acessibilidade garante a segurança e o conforto, permite que todas as pessoas se sintam bem-vindas e capazes de participar plenamente, criando um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Assim, esperamos todas, todos e todos vocês nas nossas apresentações. Nós, Antígonas, produção de Coletiva Tria, elenco, Yara Lage e Luana Marques, direção cênica, Liz Nasser, direção musical, Yara Lage, dramaturgia, Luana Marques, figurino e concepção cênica, Duda Orroy, fotografia e design gráfico, Lara Capovilla, assessoria de marketing, Karime Ribeiro. Apoio: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vinhedo. Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O espetáculo acontece de dia, sob a cobertura do telhado de um prédio, onde podemos ver ao fundo um bosque. O cenário é composto por uma estrutura de forma triangular semelhante ao caimento de um telhado, que fica no fundo do espaço cênico. Essa estrutura é coberta por tecido na cor salmão, que vai até o chão, tapando toda a visão de trás do cenário. Sobre o tecido, muitos fios e fitas coloridas penduradas na vertical acompanham o tecido. Uma placa escrito a palavra Antígona está centralizada na estrutura. Uma caixa grande de madeira está no espaço cênico. Logo à frente da estrutura, do lado direito, uma mesa baixa coberta com o mesmo tecido, onde estão alguns instrumentos e objetos. Um pequeno banco de madeira está do lado da mesa. Do lado direito da mesa está o intérprete de Libras. Duas mulheres estão em cena. Uma delas é branca, tem os cabelos pretos em dread, compridos, maquiagem bem marcada. Usa colares de contas, uma blusa sem mangas na cor crua, calça larga, amarelo ocre, com desenhos pretos, amarração de barbantes brancos na cintura e sandálias vermelhas. Tem uma alfaia, que é um grande tambor pendurado na cintura. A outra mulher é branca, tem os cabelos em tamanho médio, encaracolados e claros, com alguns dreads. Usa blusa e calça larga na cor crua e uma amarração de barbantes brancos na cintura. Na calça, alguns padrões circulares em preto. Usa sandálias vermelhas. Segura um chequerê, instrumento de percussão feito com uma cabaça coberta de contas. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Eu deixei todos os churros tomando conta da costela. Eu deixei todos os churros tomando conta da costela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Eu deixei a bomba girar tomando conta da portela. Eu deixei a bomba girar tomando conta da portela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela.
Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Eu deixei o mirim tomando conta da cancela. Eu deixei o mirim tomando conta da cancela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Foi na porteira que eu deixei meu sentinela. Eu deixei pra Giramirim tomando conta da cancela. Eu deixei pra Giramirim tomando conta da cancela. Deixam os instrumentos no chão. Uma delas se posiciona em frente ao cenário, enquanto a outra se senta e segura um carrom de colo. O princípio da dignidade humana prevê a todo ser humano o direito de ser sepultado, voltar à terra, de onde viemos, ser cremado ou transformado em árvore, mas o seu corpo, essa matéria pesada que fica, tem direito a um destino digno. Antígona foi condenada por garantir esse direito ao seu irmão. Milhares de pessoas sequer têm ele garantido. Uma vida marcada por desafiar um soberano. Um ato corajoso demais para uma mulher. Os homens não imaginam quanto planejamento da rebeldia e coragem criamos no nosso silêncio. Se iludem quando acreditam na nossa pura passividade. Os homens se organizaram e há séculos eles criam e aplicam as leis. Mas isso vem mudando. Eles se esquecem de que há poderes maiores do que os homens. E se enganam quando acreditam que todas as pessoas devem obedecer àquilo que é definido apenas por algumas. Eu sigo um caminho que não começou comigo. Sou parte de uma linhagem de mulheres corajosas que atravessaram o Brasil por uma vida mais vantajosa. E eu não ouso desonrá-las. Quero ser continuidade da garra, lutar na marra e continuar na farra, porque a alegria é o descanso da revolucionária. Sou parte de um conjunto latino-americano que não cai no engano do colonizador, que resiste a toda dor e denuncia o opressor. Me ensinaram a obedecer, até eu entender que a obediência é uma doença, insistência do opressor para controlar aqueles que têm sede por mudança, a temida esperança. Então, ensinam desde criança. Meninos, ai, sempre tão bagunceiros, sejam aventureiros, sonhem alto, pode fazer o que quiser, porque menina é assim mesmo, né? Agora, as meninas, postura, isso é jeito de falar, senta direitinho, arruma esse cabelo, ai, 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 assim você nunca vai conseguir um namorado. A mulher se levanta e pega a A alfaia. todas aquelas que pegam a centelha da esperança e da coragem, a todas que buscam se encontrar, a todas que têm certeza dos seus ideais, sigam o seu coração, pois ele mostrará quem vocês são. Confiem nele, porque independentemente do caminho, chegarão ao destino certo. Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Nenhum outro som no ar, pra que todo mundo ouça. Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou bater para todas as moças, para todas as aiabás, para todas elas. Eu agora vou bater para todas as moças, para todas as aiabás, para todas elas. É o padre, é o padre. Oi, pensa. Benção, padre. Tudo bom? Nem viu? Ô, polícia, polícia. Oi. A gente tem permissão pra estar aqui agora, né? Tem então tá bom. autorização da polícia. Tá bom? Tá bom. Meu pai. Ah, eu vou embora. Deixam os instrumentos. Há séculos as mulheres são presas por desobedecerem leis absurdas. Nossas heroínas também tiveram medo, tão humanas quanto nós, mas não pararam. Quantas heroínas não sabem que a sua sobrevivência é inspiradora? A consciência ela é conquistada, porque a gente vai se libertando das amarras. E quanto mais a gente se liberta, mais a gente percebe que tinha corrente te prendendo. E aí nos chamam de teimosa. Nos chamam de teimosa para diminuir as nossas ações.
1968, Brasil, Minas Gerais. As mulheres são presas por jogarem futebol na ditadura militar, quando isso era proibido. 2005, Amazonas, Brasil. Dorothy Stang é assassinada por defender as florestas e os povos que ali habitavam. 2012, Afeganistão. A Malala sofre uma tentativa de assassinato por ser uma líder no direito a luta pelo direito das mulheres de ir para a escola. 2015, relatório do Banco Mundial. Em 29 países, as mulheres não podem trabalhar à noite. Em 19 países, elas são legalmente obrigadas a obedecer ao marido. E em 18 países, só podem trabalhar com a autorização do marido. E vocês ainda esperam a nossa obediência? 2024. Nesse momento, no Irã, cerca de 20% das mulheres começam a desobedecer a lei do véu obrigatório, o hijab. A Tônia é uma dessas mulheres e Coloca o véu na cabeça. Ainda não consigo acreditar nas coisas que somos capazes de fazer. Nos tornamos tão ousadas e corajosas. Tira o véu. Sim, Tônia, porque a coragem é o combustível da revolução e a gente só abastece no caminho. Senta sobre a caixa. É muito bom estar aqui. Faz 17 anos que eu sonho em estar aqui, ser atriz. Essa era a minha certeza, a minha convicção. E isso, para uma pessoa, para uma mulher, para uma adolescente, pode ser revolucionário. Ser movido pela convicção é revolucionário, como vocês verão em breve. Dá pra acreditar que já faz quase 10 anos que a gente fez a primeira performance feminista juntas? Nossa, não dá mesmo. E quem convidou a gente foi a Liz, né? A nossa diretora. Exato. E foi a Liz também que me deu 2 folhas sulfites e disse: acho que você montaria bem esse monólogo. Antígona, antiga, Antigona, muito antiga. Eu me perdi já nesse nome incomum. Depois entendi. Realmente era uma obra muito antiga. Sobe em cima da caixa e faz pose de estátua grega. Antígona está nos clássicos das tragédias gregas. Faz parte da trilogia de Sófocles, um grande autor. São 3 obras sobre a família de Édipo, pai de Antígona. Clássicos. Por que insistir neles? Por que continuar com eles em salas de aula, vestibulares, peças de teatro? Eu já me perguntei isso tantas vezes. Afinal, tanta obra nova, boa o suficiente. Mas sempre voltamos aos clássicos. Muda de pose. Para não focar nessa hierarquia de poder que define o que é um clássico, o que deve ou não ser divulgado, entendi que os clássicos têm o seu caráter atemporal e revolucionário da sua maneira. É uma pena que nem sempre aprendemos assim na sala de aula. Mas, enfim, deixo as maiores reflexões para Antônio Cândido e toda a comunidade acadêmica que se debruça sobre a literatura. Antígona é revolucionária porque em tempos e narrativas em que as mulheres já eram objetificadas, ficavam em casa esperando os heróis de guerra voltarem e não tinham direitos políticos, ela revolucionou as estruturas ao defender o seu ideal. Se abaixa. E foi pensada por muitos. Hegel, Aristóteles, Judith Butler e as incontáveis pessoas que já assistiram a esse espetáculo. Estamos falando de uma obra de 441 a.C., há 2.465 anos. É muito tempo, né? Antes de tantas revoluções, mudanças, guerras, antes de quase tudo que a gente tem hoje. Onde eu quero chegar com tudo isso é que os clássicos fazem parte de uma continuidade. E o teatro também é continuidade. Desce da caixa. Eu sei, Lu. Fica quietinha agora, fica quietinha. Ai, minha filha. Com o tempo, eu entendi. Meus pais pararam e eu continuei. Eu tinha 7 anos e já estava encantada com o teatro. Salve o Plínio Marcos, um grande clássico do teatro brasileiro. Então, eu não parei. Continuei, muitas peças, muitos figurinos, cenário, perrengue. Me tornei tanta coisa além de atriz. Me tornei essa mulher humana. Por isso, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui nesse sábado de manhã, dispostos a viver isso com a gente. E também quero agradecer a nós e todas as mulheres que vieram antes, como Antígona, por nos trazerem até aqui e tornarem esse caminho possível. Dito tudo isso, licença para chegar. Era uma vez uma princesa que se chamava Antígona. Mas antes da Antígona pensar em existir, a sua família já havia passado por muitas maldições e infortúnios. Tebas
era uma cidade grega exuberante, do jeito que a gente vê, aquelas casinhas brancas e azuis, com muros enormes e templos onde os profetas passavam a maior parte do tempo aprimorando as suas habilidades de comunicação com o divino. Naquele tempo, os deuses decidiam e os profetas anunciavam o destino alheio. Pouco sobrava para o livre-arbítrio. O que Zeus falou, tá falado. Laio Vai até a caixa, era um homem abre que a deu tampa e pega muito uma placa trabalho escrita para lá sua família, e porque pendura ele no era cenário. bem mal criado, entrou na briga com o pai, entrou na briga com fulano, com ciclano, rodou o mundo e se tornou o rei de Tebas ao se casar com a Jocasta. Pega a Uma placa moça escrito que vocês vão Jocasta ver. e pendura. Ela faz tudo que é esperado, não tem voz, não tem direito político, não pode dizer muito o que pensa e fica na mão dos homens ao seu redor. Na verdade, ela era filha do antigo rei, mas como ela era uma mulher, ela não era capaz de governar sozinha. Então, o Laio, ao se casar com ela, se tornou rei. Só que, antes disso, o Laio tinha se envolvido num relacionamento muito tóxico com o Crísipo, um homem também nobre, que, como eu falei, né, ele foi bem tóxico com ele, não foi nada legal, e vou ter que dar um jeito aqui porque quebrou. Fazer assim, pra vocês entenderem. Pendura a placa nas fitas. O Crísipo era bonzinho de tudo, só que, gente, a homofobia era mais antiga do que andar pra frente. Então, quando o Laio descobriu que o Crísipo eles estavam ali num romance, o pai do Crísipo ficou muito bravo e lançou uma maldição. O oráculo usa um adorno na cabeça. Laio nunca terá descendentes. Bom, o Crísipo ficou muito mal na situação, ele acabou falecendo. O Laio vazou de lá e a maldição continuou. Quando ele se casou com Jocasta, um oráculo anunciou: Entre, meu filho, eu não mordo, não. Olha, o que eu vejo aqui não é nada bom. É isso. Se você tiver um filho, ele será o causador da sua morte. É castigo, né, filho? Crísipo, o nome dele. Que decepcionante. Até os deuses tomaram decisões baseadas em preconceito. Uma coisa humana demais para um deus, Tira né? o adorno da cabeça. Bom, enfim, como é de costume nessa família, o Laio foi teimoso. Não deu ouvidos ao oráculo e teve um filho com a Jocasta. O famoso Édipo. Uma criança, assim, saudável. Ninguém imaginava tudo que essa criança ia sofrer. Pega uma placa Ele também escrito foi Édipo muito... e pendura. A Jocasta estava feliz, a mamãe ali estava contente e tal. Só que, quando o Laio viu aquele bebê nascido, ele ficou com medo da profecia ser de verdade. Então, ele mandou a Jocasta amarrar os pés e as mãos da criança, entregar ela para o pastor e abandonar ele para morrer sozinho num monte distante. Passa o chequerê para a outra. Jocasta obedeceu a ordem e levou a criança para outro pastor. Devolve um instrumento. Quando esse pastor viu a criança tão bonitinha, ele ficou com dó de deixar ela sozinha. Então, ao invés disso, ele entregou para outro homem que levou o Édipo embora, Passa imaginando novamente que o ele instrumento. nunca voltaria para Tebas. Foi assim que o Édipo foi criado em outra cidade por pais adotivos. Como é de costume na vida de toda criança adotada, uma hora algum bonitinho vem jogar na cara dela que ela não é filha de verdade dos seus A pais. outra mulher brinca de amarelinha. Posso brincar? Não pode. Você nem é príncipe de verdade, você não é filho dele de verdade. Você nem sabe. Édipo ficou com aquilo na cabeça e pensou que ele também não sabia da sua verdade. Então, ele foi atrás de procurar. Foi atrás de um oráculo. Coloca o adorno na cabeça. Assim, ninguém podia saber que ele estava fazendo aquilo, porque os pais dele, os pais de criação, não imaginavam que ele estava se questionando sobre a sua verdadeira origem. Entre, pode entrar. Seja bem-vindo. Olha para o couro do tambor. Olha, o que eu vejo aqui não é nada bom. Você vai matar o seu pai. E também vai se casar com a sua mãe. Não. O Édipo ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque se ele ficasse na cidade que ele estava, ele podia de fato matar aqueles que ele pensava que eram seus pais biológicos. Então, sem ninguém ver, ele pegou seu cavalo, subiu nele e fugiu. Ele e seu cavalo atravessaram
naquela cidade, sem cimento, sem nada, sem iluminação. No meio do caminho, ele encontrou um velho, junto com mais 4. O velho xingou ele ficou muito bravo, eles começaram a lutar. E no meio dessa briga, ele foi lá e matou o Laio, seu pai biológico, sem saber quem ele era. Eu imagino que tenha sido tipo uma briga de trânsito, sabe? Quando a gente tá andando ali, aí vem um bonito, não fecha, não dá seta, te fecha, você fica tão bravo, tão nervoso, já tá xingando, já tá soprando tudo de raiva. Só depois de uns 10 minutos que a pessoa virou outro caminho, você para e pensa, nossa, por que eu fiquei tão nervoso? Só que no caso, ele matou Laio. E Tebas ficou sem rei. Um dos guardas viu todo babado e fugiu, ó. E o Édipo, depois daquilo, fugiu também. Ele continuou andando naquela estrada até chegar até Tebas. Só que Tebas era dominada por uma monstra horripilante. Vocês já ouviram falar da esfinge? Corpo de gato, cabeça humana, asas. E ela era muito inteligente. Então estava decidido que quem se livrasse da esfinge ia se tornar o rei de Tebas. E ela tinha um enigma. Eu sou aquela que todos temem e adoram. E só saio daqui quando decifrarem o meu enigma. Qual é a criatura que de manhã tem 4 patas, de tarde tem 2 patas e de noite 3? A esfinge usa luvas com garras e uma peça nos ombros com textura de penas. O ser humano, como o destino não brinca e ele estava traçado, Édipo acertou a resposta. É uma metáfora, entendeu? Então, de manhã é como se fosse o começo da vida do ser humano, em que ele anda sobre 4 patas. Depois, vira um adulto, anda sobre 2. E no fim da sua vida, à noite, precisa de uma bengala, portanto, 3. E foi assim que o Édipo se tornou o rei de Tebas. E se casou com a ex-rainha, a Jocasta. Entenderam? Aconteceu aquilo lá, entendeu? O oráculo já tinha anunciado que o Édipo ia acabar matando sua mãe. Só que ele não acreditava muito nisso. O oráculo pega o tambor. Rei de Tebas, que honra ter o senhor por aqui. Ó, Senhor, uma vida com tantas desgraças e você sem conhecimento de nenhuma delas. A profecia aconteceu. Você matou seu pai e está casado com aquela que lhe trouxe ao mundo. Ah, você é um mentiroso. Tá falando isso porque o Creonte não gostou. O Édipo, ele não queria acreditar, mas ele se lembrou do caminho que teve até Tebas, que ele realmente entrou numa briga ali de trânsito, matou um senhorzinho. Aí ele conversou com a Jocasta, que contou pra ele que, né, o pai tinha aquela profecia do Laio, do bebê, que foi mandado embora. E os dois resolveram chamar os pastores que tinham que ter abandonado a criança. Ou seja, não havia mais dúvidas. Mas como suportar tamanha maldição? Você se casar com a sua mãe? Imaginem a Jocasta, uma mulher que não podia nem dizer exatamente o que pensa. Ela ficou desesperada ao saber que estava casada com o seu filho. Jocasta, pobre mulher, vítima do destino dos homens ao seu redor. Como viver sabendo que você se casou com seu filho que matou seu marido? Perturbada, ela se matou. E ao chegar em casa e encontrar o corpo da sua esposa / mãe sob a cama em que se deitaram, Édipo também ficou desesperado e não aguentou mais. Só que a ideia de morrer era terrível, porque se ele morresse, ele ia para o reino de Hades, que era uma espécie de inferno, e encontrar toda a família dele. Encontrar o pai que ele matou e a mãe que ele casou, ele não queria. Então, desesperado, ele se cegou, furou os seus olhos e assim foi expulso pelo novo rei de Tebas, Creonte. E os filhos do Édipo apoiaram ele. Então, para todo mundo entender, o Creonte, novo rei de Tebas, se casou com a Jocasta, estava ali no reino, e expulsou o Édipo. Pega uma placa escrito Creonte e pendura no cenário. Detalhe, ele já era casado com a Eurídice, uma moça também bela, recatada do lar, fazendo ali o que eles Pendura a esperavam. placa de Eurídice. E os dois tinham 2 filhos, o Menoceu e o Émon. Todos soldados de guerra que trabalhavam ali
na guarda de Tebas. Então tava todo mundo ali meio que na guarda civil, sabe? Tipo na prefeitura, todo mundo com cargo ali. O Hermon era o rei de todos, ele era o soldado-chefe, porque ele entendia mais das coisas. Pendura as placas. E cumpriu-se tudo. O Édipo teve Polinices, de filho com ela, de filho com a Jocasta. A moça também, ela pariu 5 filhos. Cansativo, né? O Etéocles, o moço também. Tudo herói de guerra, né, gente? Porque naquela época homens era só pra isso que servia mesmo. Pra lutar pela pátria e tudo mais. Naquela época, parece um curso meio atual, né? Mas é isso. E a Ismene, que é a irmã da Antígona. Cadê? Pendura a placa. Ismene. Ela é muito importante. Bom, qual é a minha brisa com Antígona? Primeiro que foi a primeira história da hora, assim, com uma protagonista no meio sem homem, da qual eu fiquei sabendo. Saber que ela tinha feito um ato de tanta coragem e rebeldia também me tocou. Eu era uma adolescente, estava começando a sentir tantos sentimentos, raiva, pertencimento, ira, e eu quis ter essa coragem para mim. Sempre quis viver e dar vida a essa atriz, porque a convicção, gente, que ela tem é revolucionário. Mas calma aí, né? Um que eu não cheguei mosaico nessa de parte. placas sobre o cenário. Então, em que momento estamos da história? O Édipo foi expulso, Polinices e o Etéocles apoiaram o tio, Aponta as placas. Creonte, porque ele era o novo rei. Então, eles começaram já a paparicar o tio. Só que o Polinices e o Etéocles logo começaram a batalhar pelo poder. Afinal, era direito deles. Esse poder era mais do mais velho, o Polinices, o primogênito. Só que o Etéocles não aceitou isso muito bem. Dominou ali a cidade ao lado e colocou todo mundo um contra o outro. Quando o Édipo ficou sabendo que eles estavam batalhando pelo poder, ele ficou desgostado. A outra mulher toma a cena. Usa a túnica azul. Minhas filhas tiveram que sair do papel de mulher, dos afazeres domésticos, para me guiar pelas estradas. Enquanto os meus filhos se contentaram em ficar em casa como 2 mulherzinhas, ainda brigando pelo meu trono. Se não fosse Antígona, eu não estaria ainda vivo. Por isso, eu lanço uma maldição nesses homens. Eles traçarão uma batalha e ninguém sairá vivo. Ou um matará e será morto pelo outro. Édipo era um mendigo, perambulando pelas estradas sem rumo, mas não estava sozinho. A Antígona e a Ismene foram junto com ele. Eles caminharam tanto e de tanto fugir, chegaram até Atenas, uma outra cidade. Eu acho que os deuses quiseram compensar o Édipo, né, por tantas maldições. O cara casou, o cara foi abandonado, depois casou com a mãe, depois matou, a mãe matou, se matou, um monte de morte. Aí eles falaram, vou fazer o seguinte, vamos compensar o Édipo por algo. Quando ele morrer, a terra que enterrar o corpo dele vai ter prosperidade. E isso foi muito importante, porque quando Creonte ficou sabendo que o corpo do Édipo valia alguma coisa, ele quis levar eles de volta para Tebas. Só que o rei de Atenas não deixou, protegeu eles e continuou ali. As palavras têm muito poder, principalmente aquelas ditas com sentimentos tão fortes como a raiva, o amor, a compaixão e o ódio. A maldição do Édipo chegou ao conhecimento deles. Polinices e o Etéocles ficaram desesperados, sabendo que eles estavam destinados a se matar e foram correndo pedir ajuda do pai. O Édipo nem quis saber dos 2 filhos, né, que abandonaram ele cego, abandonaram ele sendo expulso. Os filhos, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Nem quis saber, tamanho era sua raiva e desgosto. Expulsou eles de novo, então o Polinices, para ele, só restou fazer um pedido àquelas que até então haviam demonstrado amor e fidelidade à sua família, às suas irmãs, Antígona e Ismene. Então, Polinices implorou, se algo acontecer comigo, enterrem o meu corpo, não me deixem sozinho. Os gregos acreditavam que enterrar era como permitir que aquela alma tivesse um caminho próspero aí, depois da morte. Então, isso era muito importante. Vai até a caixa e abre a tampa. Tira um vestido bordô de dentro da caixa e troca a roupa.
ajusta o vestido no corpo. A outra mulher está com um lenço cobrindo a sua cabeça. Bem, você tá muito ocupada agora? Ai, irmã, vem cá rapidinho. O que mais será que o destino reserva para nós, hein? O que mais sofreremos por sermos filhas do Édipo, netas e filhas da mesma mulher? Não sei, irmã, mas eu temo pelo nosso destino. Tô com uma sensação ruim aqui no peito. É. É. Você tem notícias de Tebas? A última notícia que eu soube foi da batalha dos nossos irmãos. Só que Eteocles lutava a favor de Tebas e Polinices a favor de Argos. Foi o que eu pensei. Preciso te contar uma coisa. Os nossos irmãos estão mortos. Antígona, nós somos as únicas da nossa família com vida. Sim. E tem mais. Me falaram que o Creonte vai lançar um decreto. O corpo do Eteocles vai ser enterrado como um grande herói de guerra. Agora o Polinices vai ficar lá largado, ninguém vai poder enterrar ele. Quero que você venha comigo. Mas para que? O que você precisa? Ajuda para enterrar ele. Você quer desafiar as ordens de um rei? Já não basta a gente perder a nossa família para ignorância, disputa e teimosia? Para que se arriscar assim? Ismene, Creonte não pode mandar acima dos costumes sagrados. Ele é apenas um homem. Eu me importo mais com o que os mortos pensam sobre mim do que os vivos. Afinal, a gente vai ficar mais tempo entre os mortos. Eu não quero abandonar o Polinices, ele pediu pra gente. Quero saber se você vai se juntar a mim nesse ato nobre ou ficará com a sua covardia. Antígona, precisa compreender o meu medo. Se arriscar por Polinices. Ele abandonou nosso pai quando mais precisava. Um irmão que nem sequer te ouviu quando você falou, não vai para a batalha. Exatamente, um irmão, Ismene. O nosso sangue. E por mais amaldiçoada que seja a nossa família, eu a honro com muito orgulho. Pensa que eu não tenho medo? É claro que eu tenho, mas eu não quero abandonar os meus por nenhum governo. Preciso lembrar você que nascemos mulheres e não podemos desafiar os homens, muito menos ordens diretas de um rei. Devemos obedecer. Devemos, Ismene. Quem determina o que devemos fazer? O nosso pai morreu se lamentando porque nós estávamos ao lado dele. Não era um trabalho para homens, mas fomos nós duas mulheres que ficaram ao lado dele. Então do que adianta fazer o que os homens dizem que nós, mulheres, devemos fazer? Eu não tenho forças para desafiar o Estado. Não tenho. Então não vem comigo. Saiba que o seu segredo ficará comigo para que você fique segura. Não é um segredo. Pode falar para todo mundo, denuncia. O silêncio não vai diminuir o meu ódio. Farei o que for preciso pela honra do meu irmão. Meu coração te acompanha muito apertado, irmã. É muito difícil estar ao lado de alguém tão forte e corajosa como você. Quem sabe um dia eu encontre sentimentos convincentes que me façam agir com tanta coragem. Porque o mais difícil é encontrar motivo significativo pelo qual lutar. Ela abre a caixa e pega um grande tecido branco. A outra mulher tira o lenço da cabeça. Fecha a tampa da caixa. O tecido branco está dobrado sobre seus braços. Ela o coloca cuidadosamente no chão. E o ajeita, como em uma cerimônia em que está sendo velada uma pessoa. Em mímica, colhe flores e as espalha em volta de onde estaria a cabeça do morto. Está ajoelhada, espalma as mãos em prece silenciosa. Abraça o tecido. Passa as mãos sobre o tecido em movimentos leves, coreográficos. Levanta, pega o tecido e o estende. Balança no ar e dança girando o tecido branco no ar.
Cobre a cabeça com um tecido, se ajoelha e se encolhe no chão em posição fetal. Coloca o tecido no chão novamente e o abraça. Faz movimentos com as mãos como se o cobrisse de terra. Levanta e se afasta. Essa ideia de lealdade consigo mesmo. Sinceramente, para mim sempre fez mais sentido errar achando que eu estava fazendo a coisa certa do que fazer aquilo que as pessoas esperavam. Eu também acho muito bonito como ela tenta honrar tanto a sua família, mas me entristece que ela não receba um terço desse cuidado de volta. O pai sempre se lamentou porque ela era uma mulher e não devia estar ali. Os irmãos, mesmo quando ela saiu sozinha com o pai cego, sendo praticamente uma criança, não fizeram nada para ajudá-la. E a irmã também não teve coragem para acompanhá-la. De alguma forma, as mulheres carregam esse senso de responsabilidade com o outro e não recebem um terço desse cuidado de volta. Quem é que cuida dos filhos? Quem cuida dos idosos? Quem cuida da casa? Quem cuida dos doentes? E quem cuida de quem cuida? Ô, licença, que o rei tá chegando! Empurra a caixa de madeira e fica em pé sobre a tampa. Cidadão de Tebas, que honra estar aqui, porque as desgraças e os infortúnios que nos assolaram por tanto tempo chegaram ao fim. Com a morte dos filhos de Édipo, estou de volta ao poder para deixar Tebas como era antes. Por isso é hora de honrar os nossos heróis e desprezarmos os nossos inimigos. Decreto que o corpo de Etéocles tenha cerimônias de um herói e que o corpo de Polinices tem que ser deixado para os animais. Morte e indignidade aos nossos inimigos. E vamos vangloriar os nossos heróis. Viva Tebas! Viva, viva Tebas! Senhor, com licença, com seu conselheiro, eu venho informar-lhe. Enterraram o corpo do Polinices. Os guardas não viram nem ouviram nada, não há rastros do culpado. Como assim? Desobedeceram a ordem de um rei? Será um homem apenas ou já estão se organizando para me derrubar? Senhor, será que os deuses não sopraram os ventos para cobrir o corpo do pobre homem, ex-príncipe de Tebas? Como ousa? Os deuses estão do meu lado. Não é o que eu ouço o povo dizer. Eles não receberam bem a sua decisão. Não precisam receber bem, apenas obedecer. E cale-se antes que eu pense que você está entre os inimigos. Sim, Senhor. Me retiro com a sua licença. Somente o homem que ouve seu povo e respeita a justiça divina ficará no trono por muito tempo. Em mim só interessa um rei, aquele que constrói pontes e destrói muralhas. Quem estou vendo? Será possível? A infeliz filha de Édipo? Creonte! Onde está? Onde está o homem ardiloso que tramou contra mim, que desobedeceu às ordens de um rei? Onde está? Apareça! Se tiver coragem. Cadê? Confesso tudo. Não nego o que eu fiz. Antígona, você não ouviu as minhas ordens? Como não ouvi? Você anunciou para a cidade inteira? Então você planejou me desafiar? A sua lei não é a lei dos deuses. Apenas o capricho de um homem. Sei que posso morrer pelo que fiz. Mas quando se vive como eu, numa família amaldiçoada como a minha, a morte prematura não é algo tão ruim. Morrer mais cedo não me assusta. O que me assusta é abandonar o corpo do meu irmão. Você me desafiou e ainda se orgulha do que fez. Isso terá consequências. Tenho certeza que sua irmã é sua cúmplice. Chamem-na aqui. Eu não sei o que é maior. O meu ódio por vocês ou o desprezo de quem tenta se glorificar um crime com palavras? Se pretende me matar, por que espera? Nada do que você diz me interessa. Já consegui a honra que eu queria. Dei um enterro digno para o meu irmão. Todos aqui se apressariam em concordar comigo, não é verdade? Não há ninguém em Tebas que pense como Mas essa é a você. vantagem dos tiranos, Creonte. Impor pelo medo tudo aquilo que dizem e fazem. Você não conhece seu próprio povo.
E o seu outro irmão, o Etéocles, que Polinices matou, você não está desonrando a ele? Ele não pensaria isso. Ah, então você concorda em honrar um traidor como se fosse um herói que defendeu Tebas? Etéocles não defendia Tebas, defendia você, Creonte. Pois Polinices deveria fazer o mesmo, escolheu o lado errado. Não é o que o povo diz. Bom, a sua morte será lenta e solitária, e o seu ato terá consequências para a sua irmã. Chamem Ismene. Você sabe que eu e seu filho estamos noivos. Aemon concorda com a sua decisão? Aemon sabe que sempre escolhe o melhor. Guardas, agora, levem ela daqui. Desce da caixa. A outra mulher abre a caixa. Fecha a tampa e a empurra para o lugar onde estava antes. Antígona fez toda a cidade ficar revoltada. O povo já estava desesperado, com fome, passando necessidade, porque ninguém mais aguentava a guerra. A decisão de Antígona chegou a toda Tebas, inclusive nos campos de batalha. E o Aemon foi o primeiro a pedir para o pai voltar atrás. Ele não ousaria desafiá-lo diretamente, mas contou o que ouviu. Pai, todos na cidade dizem, nenhuma mulher jamais recebeu um destino tão cruel. Ela que fez de tudo para evitar que o corpo do seu irmão fosse comida de animais. Ela deveria ser coroada pelo povo, deveria ser carregada em túnica de ouro. Pai, sábio é aquele que consegue voltar atrás quando reconhece uma nova verdade. Creonte não ouviu ninguém. Creonte não ouviu ninguém. Não ouviu seu filho, novo demais para ensinar qualquer coisa para ele. Não ouviu seu povo e não ouviu o seu conselheiro, que tentou alertar ele desde o começo. Tomou a sua decisão. Antígona será levada para uma masmorra para morrer de fome, de sede e do que mais ela enfrentar sozinha. E essa certeza antecipada e sem fundamento, em nenhum momento ele questionou a sua decisão. Isso trouxe para ele as consequências do arrependimento. Pega um tecido branco no chão, próximo ao cenário, e cobre a cabeça, deixando o rosto à mostra. Olha em volta e descobre a cabeça. Solta o tecido no chão. Tem que ter alguma saída. Tem que ter alguma saída. Tem alguém aqui? Alguém me escuta? Alguém me escuta? Me tira daqui! Corre de um lado para o outro. Alguém! 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 Tem alguém! Pega o tecido e gira no ar. Tem alguém? Gira em seu próprio eixo. Gira o tecido no ar. Se enrola no tecido. Se joga no chão. Levanta. O decreto da morte de Antígona não condenou apenas ela. A decisão foi demais para Aemon, seu noivo, que quando soube do destino de sua mulher, se matou. Seu irmão Menoceu ainda estava nos campos de batalha e logo foi morto. Eurídice perdeu os 2 filhos, não aguentou e se suicidou. Creonte perdeu a esposa e os 2 filhos, mas não perdeu a teimosia, a autoridade e a ignorância. Antígona perdeu a vida, mas não perdeu a sua essência, a sua coragem e a admiração de todos que acompanharam a sua trajetória. Como vocês perceberam, nessa tragédia grega teve muita morte, né? Não foi à toa que os gregos nos ensinaram a tragédia. Naquela época, a vida não era tão valiosa para as pessoas, não se falava de saúde mental, por exemplo. Mas eu queria convidar vocês para olhar para esse final de uma forma diferente. Creonte determina o destino de Antígona
E ela, sem ter outra alternativa, isolada de todas as formas do mundo, toma a única decisão para, no fim da sua vida, determinar como ela vai morrer. Ela não tinha outra saída. Lembram que o Édipo não queria morrer porque ele não queria ir para o reino de Hades? Encontrar sua família? Mas Antígona quer encontrar os seus, por quem lutou, a quem defendeu até o final da sua vida. Até o final, ela mantém a sua convicção. E foi assim que ela foi eternizada na história do teatro e nas nossas memórias. O que desejamos é que as nossas heroínas não precisem morrer para serem vangloriadas. E que elas sejam lembradas não pela sua morte, mas por tudo que fizeram em vida, pelas suas conquistas. E que fiquem na nossa memória como mulheres felizes, que lutaram pelo que acreditaram. Quantas Antígonas não estão aqui? Quantas Antígonas nós conhecemos? E quantas nós não conhecemos? Mas se você fosse ter a coragem e a fidelidade consigo mesma, como Antígona, o que você faria? Com muita arte, nossa história vai mudar. Nosso lugar não é na pia ou na prisão. A nossa chama é o fogo da revolução. Ou abrir a Belos instrumentos tocam e dançam. Nossa história vai mudar. Nosso lugar não é na luta ou na prisão. É o fogo da revolução. Elas se abraçam e cumprimentam o público em reverência. Alex, calma. Bem, tá bem? Pessoal, muito obrigada pela presença de todas as pessoas que estão aqui. Esse foi um projeto possível graças à Lei Paulo Gustavo. Nós somos a Coletiva Tria. Sigam nas redes sociais. Quer falar você? Agradecer a presença de cada pessoa que está aqui. Agradecer ao nosso intérprete Alex, a equipe de vídeo, ao nosso apoio, Gael e Thiago, que estavam aqui, e a todas as pessoas que compartilharam, ajudaram a peça de alguma forma. E divulguem, na semana que vem tem mais uma apresentação. E é isso. É tudo isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa mensagem. Obrigada. E